Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olha só, o vídeo de hoje é baseado em uma pergunta que eu precisava fazer. A pergunta é essa: por que o religioso ele rebate, ele recebe de uma forma agressiva o nosso contraponto, a nossa ideia? Ele recebe de forma agressiva e ele não aceita este contraponto, e muitas vezes eles não têm um argumento sólido para rebater um racional cético aqui na internet contra qualquer tipo de religião. E aí eles costumam nos taxar de loucos, de doidos, de hereges, disso, daquilo, de endemoniados. Ou seja, eles tiram as piores palavras para lançar em nós. Há quem diga que religioso não xinga, é mentira. Basta mexer na ferida dele que ele vai xingar, e xinga muito. É um xingamento muito agressivo. As palavras que ultimamente eu tenho visto e lido de alguns fanáticos alienados religiosos são palavras muito agressivas, mas eu não ligo para isso, viu? Fique tranquilo, não importo para isso. Eu só faço relatar aqui, mas eu não ligo, porque tinha um ditado antigo que dizia assim: o que vem de baixo não me atinge. Você já ouviu esse ditado? O que vem de baixo não me atinge. Então, todo e qualquer religioso fanático, não tô falando de todos não, viu? Que tenta rebater um contraponto, que desde a infância nunca ouviu isso, é como se viesse de baixo. Não chegou ainda a um nível intelectual para entender o nosso ponto de vista. Então vai fazer de tudo para atirar de baixo para cima, para tentar nos atingir. E o ditado diz: o que vem de baixo não me atinge. E tem outro ditado assim: praga de cavalo magro não pega em cavalo gordo. Tudo é ditado antigo. Mas por que, Antony Galvão, que o contraponto dói e essas pessoas rebatem assim? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Recentemente recebi um comunicado de um colega meu, meu amigo Edevaldo Dias, ali de Feira de Santana, quando ele compartilhou um pequeno vídeo meu falando sobre definição de religião. O que é a definição de religião para mim, na minha opinião, quando eu usei o termo: se pegar o cérebro do ser humano e colocar no jegue. Não estou fazendo comparação do ser humano com o jegue, mas eu fiz assim mais ou menos uma figuração, um termo figurativo. Se pegar o cérebro de um ser humano e colocar no jegue, e ele funcionar no jegue, pode crer que no outro dia, aquele ser humano, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar capim para comer. Porque o cérebro de um jegue não precisa de religião, não quer saber de religião e quer comer. E na cadeia alimentar dele é capim, determinado tipo de alimento que o jegue costuma comer. E se fizer o contrário, eu falei isso, se pegar o cérebro do ser humano e colocar no jegue, o jegue não vai procurar capim para comer, vai procurar outro tipo de alimento que o ser humano tem costume de comer. E com certeza absoluta, na sua maioria, a primeira igreja que vê, ele vai querer entrar, porque ele quer dar um sentido para a vida. Isso se chama religião. Religião está associada dentro da mente humana. Só isso. Aí eu fiz uma comparação e falei o seguinte: nem o jegue precisa de religião, e muito menos o ser humano.
Todos precisam sobreviver dentro da sua cadeia alimentar e da sua forma de sobrevivência. Eu fiz uma comparação muito respeitosa só para definir o que é religião na mente. Aí passando o vídeo, compartilhando para este colega, entre aspas, do meu amigo Edevaldo, que depois ele falou que ia cortar todo o vínculo de amizade, porque viu que a pessoa não é uma pessoa legal. Não é uma pessoa legal, é uma pessoa que é ignorante, não aceita a ideia alheia. Esse tipo de pessoa que acha que só ela está certa e só o que ela aprendeu desde a infância que é o certo. E não aceita o contraponto. E essa pessoa me taxou de louco. Esse cara é um doido, é um louco. E eu sou chamado de louco. O Jason Ferreira é chamado de louco. O Antônio Miranda é chamado de louco. Mas nós não importamos para isso porque nós sabemos onde é que tem um grau maior de loucura. Nós sabemos. Que eu não vou generalizar aqui. Porque a loucura se define também em pensamentos imaginários. Se você não sabe, a partir do momento que o ser humano começa a acreditar em coisa da imaginação, aí entra um vínculo maior do estado de loucura. Tanto é que essas pessoas que são diagnosticadas em hospitais que tratam do cérebro, da mente humana, de pessoas que têm alguns problemas, essas pessoas têm que depender de remédios fortes, se vocês não sabem, não pode faltar, porque faltando remédio, a pessoa vai criar um monte de fantasia na mente. E diz que tem bandido correndo atrás, querendo matar, diz que tem polícia correndo atrás, qualquer coisa quer matar um, quer matar outro, porque tem um problema na mente. Então, quando tem um problema na mente, joga para o lado imaginário. Então, um religioso, ignorante, e que taxa um racional, que fala pela humanidade, que fala pelas coisas do dia a dia, que fala por coisas que tem que ser constatadas, observadas, checadas. E uma pessoa que trata uma pessoa dessa de doido, de louco, de maluco, logo você entende que o grau de maluquice está mais nessa pessoa. Porque se eu estivesse aqui inventando uma religião, inventando um Deus diferente, criticando outras religiões por achar que a minha seria certa, aí ele poderia ter aí uma porcentagem de razão. Mas aqui está um cara que fala pelo dia a dia, pelo aqui e pelo agora. Então por que o contraponto dói? Porque uma pessoa que nunca tomou uma injeção vai ficar totalmente assustada quando ter que passar pelos médicos e ter que tomar uma injeção de agulha, com agulha. Quando vê agulha, vai querer sair correndo do hospital. Exemplo, eu tinha uma tia, que não está mais entre nós, que ela foi criada na roça. Ela só tomava chá, remédio caseiro. Não sabia o que era um hospital. Ela era uma pessoa tão interiorana, caipira mesmo. Mas gente boa, deixando claro. Foi uma tia que essa me deixou saudade. Eu chegava na casa dela, era muito bem tratado. A comida dela, uma comida simples, mas muito bem feita. Uma pessoa que não tinha nada nas mãos, que é uma forma figurada de comparar uma pessoa legal. E muitas vezes eu chegava na casa dela com fome. Chegava com fome, não é porque eu passava fome em casa, não. É porque às vezes eu estava trabalhando na roça e a casa dela ficava mais perto e eu chegava, antes de chegar até a minha casa, e ela forçava para que eu almoçasse lá. Mas foi uma pessoa que foi criada na roça de uma forma assim tão pacata, que até as roupas dela, ela costurava à mão. Eu alcancei esse tempo, cara.
Ela costurava à mão as roupas dela, os vestidos dela. E bem feito. E bem feito. E o marido dela, que também era muito, meu tio, que era muito inteligente, ele trabalhava com cestos de cipó. Ele fazia muitas coisas bem feitas. Só que esta tia minha nunca tinha tomado uma injeção na vida, não sabia o que era. Quando alguém falava tomar uma injeção, ela pensava que era um remédio assim como o chá. É tomar uma injeção. É um remédio que é colocado no copo. E ela precisou ir até o hospital por um motivo lá. E quando chegou no hospital, que ela chegou na enfermaria, que a enfermeira pegou lá uma seringa, que ela viu a agulha, ela falou, pra que isso aí? Não, porque a senhora vai tomar uma injeção. E como é isso? Não é pra beber? Não, é porque a gente, é uma agulhazinha, é rapidinho, a senhora não vai sentir nem a dor, não de jeito nenhum. E ela queria quebrar tudo. E queria correr do hospital, achando que ela, em vez dela ir para se curar, ela entrou no inferno. Ela pensava isso. Ela pensava que ali era lugar de tortura. E não foi fácil convencer ela a tomar a primeira injeção. Não foi fácil. Mas depois que ela tomou a primeira injeção, tirou esta fantasia da mente dela. Ela entendeu que aquilo ali não era tão dolorido assim, não era tão ruim assim, que ela já tinha tomado picada de insetos que doíam muito mais. E que ela nem importava pelas picadas daqueles insetos. Então, ela passou a entender que a injeção era necessária e não era coisa dolorida para tomar. Não era uma coisa de tortura. A mesma coisa se comporta um religioso desse, que não aceita um contraponto, cara, que nasceu e se criou, ouvindo o tempo todo, que tem excesso de egoísmo religioso. O egoísmo religioso é colocado na criança, desde a infância. Tudo é Deus, Deus protege, é Deus que abençoa, é Deus que garante tudo, é Deus que ajuda a família. Se der certo foi Deus, se der errado Deus permitiu, porque o erro está na própria pessoa, tem que se consertar para voltar a dar tudo certo. Então tudo é Deus, é Jesus, é Jeová, é Deus, e Deus para lá e Deus para cá, e não fala uma coisa a não ser graças a Deus, e não escreve nada a não ser colocar a palavra Deus ou Jesus. Então é uma pessoa totalmente embriagada com a religião. Então a pessoa não aceita, prefere ver alguém agredir um filho, uma esposa, qualquer ente querido, mas não quer que fale nada que seja como se fosse uma crítica ao Deus que acredita. Porque para essa pessoa, o Deus que acredita é tudo. E na verdade não é nada, porque é apenas uma fantasia na mente. Então é difícil, cara, é difícil um povo que nasceu e se criou numa religião mentirosa, que espera um Jesus desde a infância, que já voltaria naquela época, e não tem Jesus em lugar nenhum, nunca existiu Jesus nenhum, a verdade é essa. Pode sim ter existido alguém dizendo eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo, assim como Henrique Cristo aqui no Brasil, não descarta a possibilidade, mas o cara morreu, transformaram ele num personagem religioso, ele não está aqui para dizer que ele não era isso, e hoje adoram uma mentira criada por Roma. E isso não é eu só que falo aqui na internet, são várias pessoas, até ex-padres que tem por aí, já falam isso. É só procurar na internet. Não só sou eu, não é só o Jason Ferrer, não é só o Antônio Miranda e o Fábio Sabino que fala sobre esta mentira deste Cristo divino que um dia vai voltar para levar uma igreja ou levar alguém para um lugar que ninguém sabe para onde. Mentira, é um céu, ninguém sabe para onde. Então isso é um engano na mente humana. Só que quando a gente fala para uma pessoa que nasceu e se criou, mesmo que tenha formação acadêmica em outras especialidades, não aceita. Aí não tem argumento. Aí o único argumento que tem é agredir com palavras. É um doido, é um louco, é um maluco. Só não chama de criminoso só para não ser processado, né? Porque tem medo de ser processado. Só não levanta uma calúnia porque tem medo de ser processado. Mas se um religioso desse pudesse
ele taxaria um cético que é contra a imaginação espiritual da mentira e tenta colocar o ser humano no campo do raciocínio, da vida, o que a vida é. Se não tivesse uma lei para nos proteger de certas palavras, com certeza eles chamariam de palavras mais fortes da área criminal a um ateu ou a um agnóstico. Por quê? Porque para eles, os piores seres humanos da face da terra são os ateus. E na verdade, não é porque hoje eu sou um, não. Foram os melhores seres humanos que eu já conheci na minha vida. Eu passei 25 anos dentro de igreja e nunca vi tanta falsidade na minha vida e tanta mentira que tem lá dentro. Não estou falando de todos, eu salvo as exceções. Ateus são humanos. Por isso que você não acha ateu em presídio. E por isso que o planeta não é um planeta tão humano, porque tem poucos ateus. A quantidade de ateus para a quantidade de religiosos no planeta é insignificante. Então, os ateus não têm culpa nenhuma de todas essas violências, agressões, abusos que acontecem dentro da face da terra. Ateu não tem culpa nenhuma, porque ateu é uma minoria. Uma minoria não ia fazer tanta diferença assim para tanta destruição neste planeta. Ateu não tem nada a ver com guerra. Todos esses governantes que fazem guerras contra outras nações são religiosos. E por conta das suas religiões, das suas crenças imaginárias, acham que as outras nações têm que ser dizimadas. Tudo por conta de crença. Não só em questão política e em questão militar, mas sim por questão de crença. Aí os malucos, os doidos, somos nós, que tenta trazer o ser humano para o campo do raciocínio lógico da vida física. Tem que comer, tem que beber, tem que trabalhar, tem que dormir, tem que ser honesto. Porque se não for honesto, se torna criminoso, aí não é legal. Ou então mendigo, ou então a pessoa que tira a sua própria vida. Aí você tem que escolher uma das 4 opções. Então o contraponto realmente dói. Aí como o infeliz não tem argumento, acredita na lenda dele até o último dia da morte, aí ele lança a palavra de agressão. Ele chama de doido, de maluco, de herege, disso e daquilo. Por quê? Porque ele não tem um argumento, ele não consegue provar também que a merda que está na mente dele existe para provar para um cético que o certo é ele. Aí não tem outra coisa, vamos chamar de louco, de doido. Por quê? Porque não aceita. Mas quando a pessoa fala isso, faz a comparação. Compara um cético que não quer saber de crenças imaginárias e vive a vida física e trabalha com humanidade e honestidade e lutando para sobreviver e para sua família sobreviver e entendendo também os alheios, o que acontece. Vocês estão entendendo? Compara com a pessoa que está ali o tempo todo vendo que tem crianças passando fome, crianças sendo violadas, violentadas, seres humanos inocentes sofrendo em hospitais, gritando de dor e gritando para o nome de um Deus e não aparece nenhum. E esse infeliz continua acreditando nessa imaginação e chamando quem não acredita de doido. E é uma pessoa que cria um egoísmo tão grande que quando ele diz assim, ou ele ou ela, porque eu falo pessoa, está no substantivo feminino, mas pode ser homem ou mulher. Ele não para entender que quando ele diz que Deus é com ele, que ele tem um Deus com ele, que Deus protege ele, que é Deus que ajuda, que é Deus que dá livramento, é Deus que cuida. E ele não para entender que tem milhões de pessoas numa situação difícil, gritando por este Deus. E o resultado que tem é uma morte. E muitas vezes por fome, por desdeixo, por violências, por acidentes, por catástrofes naturais. Aí agora vocês começam a analisar quem é que está no grau maior de loucura. Se é uma pessoa que está ali tentando colocar as pessoas para o campo do raciocínio da vida, independente de fé ou não, porque existem 2 tipos de fé
Existe a fé livre e a fé escravocrata. A fé livre é aquela que a pessoa diz, não, eu tenho fé que tem um Deus por aí, agradeço, mas eu vivo a minha vida. Eu não preciso de igreja, não preciso de falar mal de ninguém, eu não preciso de também dizer que alguém está certo e eu estou errado, que eu estou certo e alguém está errado, e eu vivo minha vida. Essa é a fé livre. E a fé escravocrata, a fé que é agressiva, é essa fé do idiota que tem uma fé em uma divindade e acha que ele está certo em tudo, que a divindade cuida dele como o filhinho preferido de Deus. Enquanto que tem milhões de crianças sofrendo. Tanto aquelas que nascem com problemas mentais, problemas de deficiência, como aquelas que nascem perfeitas, entre aspas, né? Que nascem com toda a saúde e tendo uma forma física bem normal e natural como qualquer outra pessoa, mas que passa por violências e não tem nada para dar o livramento a essas crianças que são violadas e violentadas, ou então crianças que estão com doenças incuráveis dentro de hospitais, crianças que nem viveram ainda, e também crianças que morrem em acidentes trágicos. Fico por aqui, Antônio Galvão, mas eu volto. Mas eu vou voltar com novos argumentos e novas indagações. E a proposta do canal é fazer você pensar, analisar a vida como a vida é. Não é me seguir como ídolo e nem achar que eu estou certo em tudo que eu falo. Faça a comparação e observe. Aí você vai chegar a um denominador de que o que o Antônio Galvão fala e outros aí bate com as verdades amargas do dia a dia, mas bate. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia com Antônio Galvão.